Olá, sou o Thiago Ribeiro, sou responsável pelo sucesso do cliente aqui na sua Startups. E hoje eu vim conversar com vocês sobre uma questão bastante comum. Eu tenho uma ideia e agora? O que eu faço? O primeiro passo, quando a gente tem uma ideia, é entender o que motiva a gente a ter essa ideia. Essa frase do Platão ela é muito interessante, porque ela vai dizer assim, a necessidade é a mãe da inovação. Se a gente vai criar algo, a gente tem que criar algo para alguém, algo que vai ajudar alguém a fazer alguma coisa. Portanto, é muito importante que a gente esteja observando o mundo, atento aos problemas, aos obstáculos, aquilo que está atrapalhando a vida das pessoas para que a gente possa criar algo que realmente elas vão utilizar e, portanto, vão sustentar um modelo de negócio para a gente. Muitas pessoas falam que não adianta a gente perguntar para o nosso cliente porque ele não vai saber o que responder, e isso é fato. Ele não sabe o que ele quer, ele sabe o que ele precisa. Ele sabe que ele precisa de algo para resolver alguma coisa, mas ele não sabe exatamente como esse algo vai se parecer. Então aquela célebre frase do Ford que diz, se eu perguntasse para os meus clientes o que eles queriam, eu dizer que eu queria um cavalo mais rápido, e as pessoas usam isso para dizer, olha, não precisa fazer pesquisa de mercado, não precisa validar suas hipóteses, é uma falácia, porque na verdade foi essa dica que ele teve para seguir desenvolvendo um carro. As pessoas precisam chegar de um ponto A a um ponto B, preferencialmente mais rápido, com mais segurança e com mais conforto. Portanto, o design do carro, a criação da ideia do carro, vem exatamente numa evolução do cavalo. Não tem nada errado nesse processo. A questão é que as pessoas querem que a gente imagina que as pessoas vão dizer para a gente o que elas querem. Elas não são capazes de dizer o que elas querem. Elas são capazes de demonstrar para a gente os problemas que elas têm e o que elas precisam. Que tipo de solução a gente vai dar para esses problemas parte de nós. Por que isso é importante? Porque a gente tem essa estatística terrível, que 9 de cada 10 startups falham. É uma estatística mundial. E elas falham, em sua maior parte, porque criam algo que as pessoas não querem. Se criam algo que as pessoas não querem, estão criando algo com base num problema que não existe, num problema que não é concreto e que não é real. Portanto, o nosso primeiro passo é entender as pessoas e os problemas que as pessoas têm. Para daí sim entender se a solução que a gente está criando pode ou não pode resolver de uma forma melhor que a forma que elas atualmente resolvem esse tipo de problema. Essa é uma premissa que a gente tem. Não adianta a gente criar uma solução para um problema que as pessoas não estão tentando resolver, porque se elas não estão tentando resolver, não é um problema de fato, não é um problema real. Então a gente não pode ter medo de testar as nossas hipóteses, a gente não deve de forma nenhuma ter medo de testar se o que a gente está construindo é algo bom, que pode dar certo ou não. Mesmo porque nesses testes e validações iniciais não é nem aconselhável que a gente fale sobre nossa ideia, sobre a nossa solução, e sim a gente trate com as pessoas sobre o problema, tente entender o máximo possível o problema que as pessoas têm. E a gente deve se concentrar em quem nesse momento? Nas pessoas que poderiam adotar uma solução ainda não pronta, os nossos adotantes iniciais. Esses adotantes iniciais são pessoas que têm o problema, que reconhecem que têm o problema e que estão buscando ativamente por uma solução. Ou encontraram uma coisa que não foi boa o suficiente, ou ainda não encontraram uma solução para um problema que elas realmente têm e reconhecem que têm e estão buscando por uma solução ativamente. Então a gente vai encontrar essas pessoas como? Bom, se essas pessoas têm um problema que a gente quer resolver, basicamente elas estão fazendo algo a respeito disso, certo? Elas têm uma atitude ou um comportamento que vão indicar que elas realmente têm o problema e que elas estão, de fato, tentando resolver esse problema. Certo? Pessoas que têm o problema, mas não estão fazendo nada a respeito, não vão ajudar a gente no nosso começo, porque elas não vão pagar por algo que outras pessoas ainda não testaram. Agora, pessoas que têm uma dor tão grande, que estão tentando resolver por si só esse problema, ou estão buscando soluções que não são tão boas, são as principais pessoas que a gente tem que encontrar. E uma última pergunta que a gente precisa responder. Há um mercado para a minha solução? Porque não adianta eu ter um conjunto de pessoas que estão precisando da minha solução, que quer dizer, tem um problema e estão precisando de uma solução para esse problema, que não podem pagar por ela. Porque se a gente tiver essas pessoas, elas não puderem pagar por ela, o nosso modelo de negócio não se sustenta, ele não é economicamente viável. Então, para a gente entender, se eu tenho uma ideia, primeiro eu tenho que entender se essa ideia tem alguma aderência no mercado, se as pessoas realmente têm o problema que eu quero resolver. Se essas pessoas têm um problema que eu quero resolver, existe um conjunto delas que está procurando ativamente ou está insatisfeito com as soluções que existem no mercado?
e esse conjunto que está insatisfeito com as soluções que existem no mercado tem condição de pagar pela solução que eu vou criar, certo? Uma vez eu respondendo essas perguntas, eu dou os passos iniciais para ir daí para frente desenvolver a solução que eu estou imaginando. Eu sou o Thiago Ribeiro, sou responsável pelo sucesso do cliente. Caso você tenha alguma dúvida, deixe nos comentários desse vídeo ou do artigo. A gente se vê em breve e até logo.